Então já fica a primeira informação para essa gravação, que vocês podem me entregar o resumo até 8 de setembro. O tema, você vai fazer um resumo das sessões desse capítulo aqui, ó. É o capítulo 21. Onde você começa? Bom, para você começar esse resumo, vai ficar uma tarefinha para você e só você vai prestar conta dessa tarefinha. Você não vai prestar conta dessa tarefa. Por quê? Porque você precisa seguir esse roteiro para você entender o que está sendo escrito no resumo. Então a minha nota de estudo é um resumo, tal como vocês devem fazer. Então o resumo que vocês têm que fazer é muito parecido com as minhas notas de estudo aqui, ó. Muito parecido. Mas qual que é a diferença das minhas das de vocês? Primeiro, a primeira diferença, eu começo a partir da introdução, 21.1, 21.2 e aí vai. Vocês devem começar a partir do 21.3. 21.3. Teve uma aluna que perguntou para mim no Whats. 21.3. Então 21.3 você start, começa. Até onde vai? Até onde for o ritmo do seu professor. Então o ritmo do seu professor foi até aqui, ó. Foi correndinho até aqui. Essa equação matemática aqui. E aí eu chego a falar um pouco dessa equação matemática, né? E aí o que você tem que... Qual que é o... Então você tem que chegar... Eu cheguei até aqui, mas eu vou pedir para vocês chegarem até aqui. Exatamente aqui. Vocês têm que chegar nessa conclusão aqui, ó. Que essa aqui é uma condição de contorno necessária para que a diferença de potencial de Donon seja igual à diferença de potencial de Nernst-Planck. E aí como que você vai como que você vai produzir esse resumo? Você vai verificar as minhas videoconferências, né, para poder tirar as dúvidas, vai fazer a leitura do capítulo e vai estudar, fazer o seu próprio resumo e fazer as suas próprias divagações. Os exercícios que... aí tem que falar também da lista de exercícios. Eu acho que eu selecionei três questões da lista de exercícios. Aqui. Então essa aqui é a lista, né? Se não são três, são quatro. São 3 questões. E 2 das 3 questões têm itens, né? Para você fazer. São todas simples de serem feitas e todo o roteiro de solução dessas 3 questões estão nessa nota de estudo aqui, ó. Então o roteiro para fazer esses exercícios está aqui nessas notas de estudo. Tá? Eu fiz mais alguns exercícios além do que eu pedi, mas aí fica para... Aqui, ó, rascunho dos exercícios de biofísica, problemas. Mas aí fica mais para consulta, né? Apenas para enriquecer seu arcabouço. Então, essas notas de estudo, elas estão na plataforma Moodle do campus. Deixa eu pegar aqui. E aí você vai lá fazer o download dessas notas de estudo. Já tá... Ela tá atualizada, tá completinha. Eu subi ela acho que ontem. Tá aqui completinha. A nota de estudo que eu tenho para hoje é essa daqui, ó. Que eu também vou subir na plataforma Moodle ainda hoje. Então todas essas informações daqui da minha nota de estudo, com exceção do começo, né, dessas duas primeiras sessões, e além dos exercícios, tem que estar contido na sua lista e no seu resumo, né? Então você vai olhar o livro. Da onde que você vai começar? Na seção 21.3. Pulei demais.
na seção 21.3, você vai começar aqui, o resumo, né? Você vai resumir tal como eu fiz nas minhas notas de estudo, começa na seção 21.3 e termina na seção 21.10. Então você tem que falar toda a seção 21.10 até essa equação aqui, ó, página 370. Você tem que entender por que você pode chegar nessa conclusão aqui. Beleza? Bom, as minhas notas de estudo, eu consegui até hoje, alcancei até essa equação matemática aqui, ó. E aí, terminando essa videoconferência, eu vou terminar essas notas, né? Até esse ponto aqui. E vou subir na plataforma Moodle. E aí vocês vão ter até 8 de setembro para entregar a lista e o resumo. Vamos lá, então. Eu selecionei aqui eu vou falar um pouco desses 3 exercícios. Então, como que você vai fazer a lista? Você vai resolver as 3 questões numa folha A4. Você vai digitalizar pelo aplicativo Khan Scanner ou pela sua impressora multifuncional, né? Você deve ter algum scanner na sua casa, talvez. Ou você pode tirar foto e colocar foto também no Word e exportar isso para PDF. O importante é que a sua lista tem que estar digitalizada em formato PDF. Tá? E aí o jeito mais fácil que eu acho é pelo aplicativo Khan Scanner, por isso que eu ofereço esse jeito. E aí você produz esse PDF. No PDF tem que ter, dentro do PDF, lá no manuscrito, tem que ter seu nome e sua turma. E que tipo de trabalho você está entregando. Você vai ter que colocar essa informação no assunto da mensagem de e-mail. E vai ter que colocar também essa informação no título do arquivo PDF. Então, você tem que repetir o máximo possível a informação. Nome e turma. Nome, turma, disciplina. Nome, turma, disciplina. Tá? Você tem que falar muito essas informações para mim, porque facilita de organizar os trabalhos. E aí, com a facilidade de organizar os trabalhos, eu gasto menos tempo para correção. Vocês não sabem como que é enfadonho e estressante ter que guardar esses trabalhos no HD, deixar tudo organizadinho. Colocar nome por nome e conferir com a planilha das listas de presença. Questão 1. Calcule a diferença de potencial elétrico entre os pontos A, B e C indicados na figura e em um campo elétrico uniforme de intensidade 5 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Essa unidade de medida, newton por coulomb, ela pode ser igual à unidade de medida volt por metro. Tá? Os pontos A e B estão equidistantes da superfície infinita carregada que cria o campo. A distância entre os pontos A e B é de 3 vezes 10 elevado a menos 10 metros. E a distância entre B e C é 4 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Então ele quer que você calcule a diferença de potencial entre A e B, entre o ponto B e C. O potencial elétrico, ele gera esse campo elétrico de 5 vezes 10 elevado a 6 newtons por coulomb. Se eu tenho um problema que eu sei o valor do campo elétrico, mas não sei o valor da diferença de potencial elétrico, então, se eu souber a equação, a fórmula matemática que liga essas duas informações, eu descubro o valor da diferença de potencial elétrico, desde que eu saiba a distância entre os pontos. Então é por esse motivo que tem essas informações aqui. Diferença de potencial elétrico, a intensidade do campo elétrico e a distância entre os pontos. Tem uma informação muito importante que a gente tem que pôr aqui, que sem ela você não consegue resolver a questão. Só tem diferença de potencial elétrico se o deslocamento acontecer na mesma direção do campo elétrico. Então, se eu faço um deslocamento entre A e B,
não tem variação de campo elétrico entre esses pontos A e B. Porque esses dois pontos A e B estão à mesma distância do painel que está carregado positivamente aí, que gera esse campo elétrico, né? Então o campo elétrico sai desse plano carregado positivamente e segue por uma direção uniforme para a direita. Se a distância de A até o painel e a distância de B até o painel e a distância de A até o painel são iguais, então eles sentem o mesmo campo elétrico. E além disso, se eles forem eventualmente cargas elétricas, né, eles vão sentir também, se forem cargas elétricas iguais no caso, vão sentir também a mesma força elétrica. Bom, aí você percebe que o ponto C está a uma distância maior do plano carregado positivamente. E aí a gente sabe que quanto mais distante eu tiver de uma carga, menor eu vou sentir o campo elétrico gerado por essa carga. Ou seja, só vou ter diferença de potencial se eu me deslocar do ponto A até um ponto em que faça uma sombra no ponto C, ou que eu saia do ponto B e vá até o ponto C, né? Então a gente já sabe qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B. A diferença de potencial entre o ponto A e B eu coloquei aqui, peraí. Eu fiz essa questão em algum lugar. Achei. O potencial elétrico não varia perpendicularmente ao campo elétrico, por isso o potencial em A é de mesmo valor ao potencial elétrico em B. Então a diferença de potencial elétrico ou queda de potencial elétrico entre A e B é zero. Assim como também a queda de potencial elétrico de B até A também é zero. Como o campo elétrico está na mesma direção da distância em linha reta entre os pontos B e C, o potencial elétrico entre esses pontos cai, né? E aí então a gente quer a diferença de potencial elétrico, né? Deixa eu ver aqui. Calcule a diferença de potencial elétrico. Como ele quer a diferença de potencial elétrico, eu vou colocar então a diferença de potencial elétrico entre os pontos B e C. Essa aqui é uma expressão matemática que está numa das páginas dessa nota, eu acho que é a página 8. Esse aqui é o valor que eu quero, essa distância eu já sei, essa intensidade eu já sei, então é só isolar a diferença de potencial entre os pontos B e C como sendo o oposto do produto do campo elétrico com a distância entre o ponto B e C. Efetuo esse produto então eu percebo que há uma queda de potencial. Aqui tem acho que aqui era para aparecer o positivo. Deixa eu ver. Não. É o mesmo. Peraí, depois eu explico isso aqui. Então eu aplico aqui o produto, né? Esse produto fica então a diferença de potencial entre o ponto B e C é igual a menos 2 vezes 10 elevado a menos 3 volts. Isso aqui pode ser expresso também como menos 2 milivolts. Uma queda de potencial igual a isso. A gente tem condição de medir essa queda de potencial aí. E a diferença de uma queda de potencial típica de uma célula, né, em torno dessa membrana dessa célula, é por volta de menos 50 milivolts. Tem situações com menos 70 e situações com menos 50 milivolts. Qual é a diferença de potencial também entre os pontos A e C? Bom, se o potencial em B e A são iguais, então posso simplesmente substituir o potencial, o ponto B pelo A, né? Porque se eles são iguais e a diferença entre B e C é um determinado valor, então a diferença entre A e C também é esse mesmo valor. E é por esse motivo que eu troco aqui, ó.
O que eu quero dizer aqui? Se esses dois pontos são iguais, então eu posso deslocar um ponto C aqui para cima, na mesma direção do ponto A. E aí a diferença de potencial entre o ponto B e C é igual à diferença de potencial entre o ponto A e um ponto que vai fazer uma sombra no ponto C, que é equivalente ao ponto C. É isto. Tá, aí tem outro porém também. Eu coloco uma informação, eu não lembro se eu peço isso no exercício, mas deixa eu ver se eu acrescentei essa informação. Eu calculo também a queda de potencial no caminho inverso, né? Em essência, queda de potencial significa queda de energia potencial. Então, se eu sigo um caminho que eu perco uma determinada quantidade de energia potencial, se eu faço exatamente o caminho inverso, eu tenho que ganhar essa mesma quantidade de energia potencial. Só que se eu sei que essa energia potencial está distribuída em uma certa quantidade de cargas, então energia potencial dividido por essa distribuição de cargas dá exatamente a diferença de potencial elétrico. Essa é uma definição que eu coloquei em algum lugar também dessa nota, né? Que diferença de potencial é igual diferença de potencial elétrico é igual a variação de energia potencial elétrica dividido por carga. Coloca aqui em algum lugar. Depois você busca aqui. Voltando. Próxima questão. Questão 2. Tem 3 itens. Eu vou falar só o item A. Um campo elétrico de uma membrana celular com espessura de 80 vezes 10 elevado a menos 10 metros é 7,5 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Então, essa aqui é a espessura da membrana e essa aqui é a intensidade do campo elétrico que está apontando para dentro da célula, né? Para dentro da celular. Tem uma rejeitação aqui, mas tudo bem. Qual é o potencial de repouso dessa célula? A gente já sabe quais são as ferramentas matemáticas que vão nos auxiliar para encontrar esse potencial de repouso. Então, o campo elétrico que é gerado nessa membrana apontando para dentro da célula, ela é igual ao oposto, né, por esse sinal negativo aqui, do potencial elétrico de repouso da membrana, né, dividido pela espessura da membrana. Como o potencial de repouso da membrana é o que a gente precisa, é só isolar ele. Fica então o potencial de repouso da membrana é igual menos espessura da membrana vezes o campo elétrico. E aí, efetuando esse produto aqui, eu obtenho um valor típico de potencial de repouso da membrana, que é igual a menos 60 mV. Ok. Então ele pede a variação de energia potencial em joules e em elétron-volt de um íon de potássio monovalente quando ele penetra na célula e depois quando ele sai da célula. Então, qual que é a equação matemática que a gente vai utilizar para poder calcular essa variação de energia potencial? Uma equação que eu acabei de citar ela. Que é essa aqui, ó. Que a diferença de potencial é igual a variação da energia potencial elétrica da carga Q dividido pela intensidade dessa carga Q. Né? Então, 1 volt significa que uma carga de 1 coulomb ganhou 1 joule de energia potencial elétrica. Menos 1 volt significa que uma carga de 1 coulomb perdeu 1 joule de energia potencial elétrica. Tá? Então, o máximo de conceito, né, físico que eu posso usar para poder
explicar para você o que é a diferença de potencial é exatamente essa equação matemática aqui. Ó. Então a diferença de potencial da membrana é definido como o potencial dentro da membrana, que é V0, um valor negativo, menos o potencial fora da membrana, que a gente estabelece como sendo zero, né? Porque quando a gente mede, é exatamente essa queda de potencial, né? E aí a gente convenciona, quando a gente vai medir lá com o aparelhinho, né? Com a figurinha que eu coloquei, tá aqui no começo do capítulo 21, uma figurinha que eu fiz também. Quando a gente faz essa medida, a gente encontra esse valor, e aí, que é um valor negativo. Então a gente estabelece que esse valor que o potencial dentro da membrana é V0 e o potencial fora da membrana é zero, porque um menos o outro dá exatamente o valor que é medido aqui. E aí então, com essa informação, né, do potencial de repouso da membrana, eu consigo calcular a variação de energia potencial elétrica da partícula carregada. Variação da energia potencial de cada partícula carregada carregada a Q, né, submetida a um potencial de repouso V0. Para um potássio monovalente, a sua carga vale E. E é exatamente a menor carga possível, né? Que vale menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. O exercício ele pede que a resposta seja em joules e em electrovolt. São unidades que significam unidades de energia, mas são equivalentes, apesar de estarem em roupas diferentes. Então, como que eu escrevo um em relação ao outro? Quando eu vou colocar aqui a intensidade de carga aqui, ó, eu vou simplesmente colocar como E. E quando eu colocar no lugar do potencial de repouso, eu vou colocar o valor do potencial de repouso, que é menos 60 milivolts. Então vai ficar menos 60 vezes 10 elevado a menos 3 vezes E vezes volt. É por isso que vira elétron volt. Menos 60 vezes 10 elevado a menos 3 elétron volts. Ou seja, houve uma perda de energia de menos 60 electronvolts. Quando o potássio sai da célula, né? Então, quando o potássio sai da célula, ele perde uma energia potencial eletrostática igual a menos 60 vezes 10 elevado a menos 3 eletronvolts. Ou unidade de medida de Joule, em vez de colocar E, eu vou colocar o valor dele em coulombs. Em coulombs, né? Porque volt é Joule por Coulomb. Então, no lugar do E, eu vou colocar seu valor em coulombs. O valor dele em Coulomb é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Tá todo mundo aí? Imagina se foi todo mundo embora, eu tô falando sozinho. Estamos aqui. Muito bom. Estamos todos. E não estamos todos nós? Então, se essa mesma partícula, agora, depois que ela saiu, ela entra, a mesma quantidade de energia potencial eletrostática que ela perde ao sair, ela tem que ganhar ao entrar, né? Então, como é dentro é isso, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu tenho que confirmar essa equação aqui depois. Eu não lembro se é um valor negativo aqui. Deixa eu pensar. Deixa eu ver se o livro colocou essa informação em algum momento.
achei. Ah, tá aqui. Ele colocou como positivo mesmo. Tá. Porque tem alguns livros que põem negativo, mas eles mudam a definição desse valor aqui. Mas enfim, só uma confusão. Esses valores negativos. Vamos voltar aqui. Se o campo elétrico... Deixa eu ver aqui um gráfico. É porque eu tô em dúvida, porque o potássio eu acho que era para perder, era para ganhar energia potencial elétrica ao sair da célula, não seria perder. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Por exemplo, eu não estou confiando, agora que eu estou vendo a minha solução, eu não estou confiando nela. Por isso que eu travei aqui, ó. Então, retomando aqui, ó. Por que eu estou dando uma enrolada aqui? Porque eu fiz uma afirmação que é o seguinte, ó. Variação da energia potencial do íon K+, quando ele penetra na célula. Depois quando ele sai. Então, quando ele penetra... Ah, tá. Eu tinha partido de uma premissa equivocada. Então, eu comecei a calcular a variação de energia potencial da partícula K+, quando ela penetra na célula. Então, quando ela penetra na célula, aí sim ela perde energia potencial eletrostática. Então, deixa eu ver. Será que eu fiz alguma afirmação contrária a isso aqui? Deixa eu ver. Porque eu já estava condicionado a acreditar que era o contrário. Deixa eu ver. Tá. Então, retornando aqui. Então, o exercício pede, né? Tá. Que a gente calcule a variação de energia potencial eletrostática do íon K+, quando ele penetra na célula. Então, exatamente. Por que eu me embananei aqui? Porque aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho esse desenho da... Então, K+, ele tipicamente dentro de uma... Por exemplo, dentro de uma célula muscular, tipicamente o K+ fica aqui dentro desse meio intracelular, e aí eu tenho um acúmulo de cargas negativas na membrana interna, né? Na parede interna da membrana. E aí, quando essa partícula K+ está nessa região, quando essa partícula acaba entrando, né, a K+ está aqui, né? Acaba entrando na região, ela acaba entrando para a região que é negativa. Quando ela cai para a região negativa, ela tende a perder energia potencial eletrostática. E aí essa energia potencial eletrostática perdida vira energia cinética, e depois essa energia cinética deve ser utilizada para algum tipo de mecanismo celular. Aí a partir desse ponto, quem explica são vocês, né? Então quando então é isso mesmo, né? Então quando o íon K+ cai para dentro do meio intracelular, para o meio intracelular, né? Ele perde energia. E se ele pula para fora, ele tem que ganhar energia potencial eletrostática. Então a tendência é ele permanecer para dentro. E aí você efetua o mesmo algoritmo para o íon de Cl. Cl-. Beleza? Tem aqui, ó, tem esse item D aqui que é importante. O sentido das forças elétricas sobre esses íons, que eu deixei explicadinho aqui, ó. Nessa figurinha. Questão 3 eu vou deixar para vocês, tá? Eu já expliquei bastante da questão 1 e 2. E aí a 3 eu vou deixar para vocês, mas não é nada muito difícil, muito mais difícil do que a gente já viu aqui na questão 1 e 2. Ela é mais ou menos do mesmo nível da questão 2 e ela também tá, o roteiro dessa questão, ela tá aqui aqui, ó. Então o gráfico que essa questão, que esse exercício pede, o item C está aqui, ó. Você pode usar esse aqui para consulta. É o que ele está pedindo. Você pode usar esse tipo de forma aqui. Eu gostaria que você usasse seu estilo, né? Fizesse muito mais bonito que eu. Eu fiz isso aqui na correria. Então, explicado. Então a gente, retomando, essa videoconferência está dividida em 3 partes. A primeira parte era para falar sobre burocracia e a segunda parte era para falar da lista de exercícios. A terceira parte
são orientações e uma explicação do que está escrito no capítulo para que você produza seu resumo de uma maneira rica, né? Que você coloque todas as informações de maneira clara. E aí eu vou dar as minhas orientações. Então eu fiz você vai fazer um resumo muito parecido com o que está escrito aqui. E aí, infelizmente, eu fui até essa equação matemática e depois dessa equação matemática aqui eu acabei explicando ela aqui embaixo. Para você que está aqui entrando no ensino superior, está começando a ver cálculo diferencial, ainda vai ver cálculo diferencial com o professor Daniel ao fim lá perto de outubro, né? Do início de outubro. Não se preocupe com a anotação que está carregada aqui. Todas essas informações aqui elas serão explicadas por mim, tá? E essas explicações elas serão conceituais. Então você não vai precisar fazer cálculo, tá? Cada uma desses símbolos matemáticos aqui serão explicados por mim. E o símbolo matemático da derivada, ele está explicado. Eu explico ele brevemente aqui, em algum momento. E eu separei uma seção das minhas notas de estudo para explicar de uma maneira mais detalhada qual é o significado do operador matemático chamado derivada. O operador matemático diferencial. Está aqui, ó. D de x é um operador matemático que se aprende nas aulas de cálculo. O que significa? Ele é um operador matemático que quando você aplica ele em cima de uma função, você calcula como que essa função varia em função de x. É uma taxa de variação. Tá? Digamos que essa aqui é a versão microscópica, né, entre aspas, né? Versão microscópica de uma taxa de variação. Qual que é a versão macroscópica da taxa de variação? Por exemplo, velocidade média. Você pega posição final menos posição inicial e divide pelo tempo. Isso é um tipo de taxa de variação macroscópica. Aqui seria uma taxa de variação microscópica. Depois eu explico. Bom, dados os detalhes. Aquela equação lá, ela se chama equação de Nernst-Planck. Ela nada mais é do que uma descrição do balanço de energia do ponto de vista de concentrações iônicas. O que eu quero dizer com isso? De um lado, ela mostra o fluxo de íons seguindo uma determinada direção e sentido devido a uma causa. A outra parcela demonstra um outro fluxo de íons. Então essa equação aqui, né? Essa aqui é a equação que eu estou falando de forma resumida, né? Essa equação pode ser expressa assim. Então, de maneira resumida, essa equação significa o seguinte. Ela descreve o fluxo de íons entre a parede da membrana. Então, esse fluxo de íons ele possui duas causas. Uma causa é devido à difusão desses íons, então há uma variação de concentração desses íons dentro da célula. E isso causa um fluxo de íons, essa variação de concentração. E do outro lado, esse fluxo de íons em oposição a esse fluxo aqui. Então, esse é oposto a desse, é contrário. Há um fluxo de íons que é causado devido a um campo elétrico externo. E aí a gente vai descrever os detalhes. A gente vai tentar descrever em detalhes conceituais como que acontece esse fluxo de íons devido à difusão e como que acontece esse fluxo de íons devido ao campo elétrico. Então a gente começa com o fluxo de íons devido ao campo elétrico. Eu acredito que eu acho que eu já expliquei essa equação matemática aqui na aula passada. Não tenho certeza. Se alguém me corrige se eu estiver errado. Então, na videoconferência passada, eu cheguei até essa equação matemática aqui, ó. Deixa eu ver. Não cheguei. Na verdade, acho que eu cheguei aqui, ó.
Foi aqui que eu cheguei, não foi? Alguém confirma pra mim? Na videoconferência passada eu parei nesse slide. Alô? Alô, 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 graças a Deus. Foi a hora que todos foram ao banheiro ao mesmo tempo. Oi. Alguém me lembra? Ah, vou responder essa pergunta, sabe como? Visitando meu YouTube. Visitando meu YouTube. Vocês vão ver agora que tem playlist no meu canal de YouTube. Então essa aqui é a última videoconferência. Deixa eu ver qual ponto que eu parei. Ándale, ándale, ándale. Ándale. Ai, ai, ai. Bom, não tem problema. Mesmo que... Eu vou começar por aqui então. Então eu já expliquei qual que é o objetivo, né? O objetivo é entender essa equação matemática aqui, ó. O objetivo é entender essa equação matemática aqui. Então, qual que é o significado dela? Ela significa o fluxo de íons que entra e sai na membrana celular. Então, tem um fluxo de íons devido a uma difusão e um fluxo de íons, que é uma variação de concentração, né, de íons, e um fluxo de íons devido a um campo elétrico aplicado na membrana celular. E aí a gente começa explicando por essa aqui, ó, o fluxo de elétrons que é causado pela membrana celular. Então, aqui, beleza. Para chegar nele, eu tenho que explicar para vocês o significado de corrente elétrica. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Então eu tenho que explicar para vocês o significado de corrente elétrica. Corrente elétrica é variação de carga elétrica que atravessa uma superfície em um determinado tempo. Então você imagina que eu tenho uma trajetória de corrente aqui, ó. E aí eu corto uma face dessa trajetória de corrente chamado A. E tem tamanho A. E essa corrente de cargas, ela atravessa essa trajetória A de modo perpendicular a essa face. Obrigatoriamente ela tem que seguir, a definição é essa, tá? O fluxo dessas cargas tem que ser perpendicular a essa face, né? Depois, essa ideia de perpendicular ela vai ser mais utilizada mais para frente aqui nessa equação aqui, ó. Então, se passa uma determinada quantidade, né, se eu somar cada uma dessas quantidades de carga aqui, eu tenho uma quantidade de cargas que passa por essa face. Se essa quantidade de cargas atravessa em um determinado intervalo de tempo, eu tenho a definição, né, a variação de carga, dividido pelo intervalo de tempo que entra, né, que passa por essa face, eu tenho a definição de corrente elétrica, né, que é um tipo de fluxo de energia. E aí essa divisão de carga por tempo é a mesma coisa que eu pegar a unidade de medida de Coulomb e dividir por segundos. Coulomb por segundo é a mesma coisa que 1 ampere. Então, quando eu tenho um fluxo de uma carga de valor 1 Coulomb a cada segundo atravessando uma face de maneira perpendicular, eu tenho 1 ampere. E aí essa é a unidade de medida da corrente. Só que como a gente... essa unidade de
de medida, né, essa quantidade física, ela é mais utilizada para dentro do contexto do ensino médio e dentro da eletroeletrônica. De uma maneira mais geral, a física, né, e de uma maneira mais inclusiva, a gente prefere utilizar uma outra quantidade que segue a mesma ideia de corrente elétrica, mas ela é uma quantidade mais generalista. Ela se chama densidade de corrente. E essa densidade de corrente, ela está aqui. Essa densidade de corrente é simplesmente a intensidade de corrente dividida pela área por onde, o fluxo de corrente, né? Dividido pela área por onde ela atravessa. E e por que ela é mais generalista? Porque ela é um vetor, ela indica o caminho que essa corrente está, ela indica exatamente o caminho que essa corrente está seguindo, né? E esse caminho que essa corrente está seguindo é um caminho que sai perpendicularmente a essa área A aqui, né? Então essa densidade de corrente é dada pela razão da intensidade de corrente dividida pela área por onde essa corrente flui, vezes um vetor n que eu chamo de vetor normal unitário. Então o que significa esse vetor n? Ele tem exatamente o módulo igual a 1. Então se eu coloco ele em módulo, do outro lado vai ter que sair o valor número 1. E qual que é a qualidade dele? Ele tem um conceito, né? Ele tem um conceito que define ele. A qualidade dele é essa aqui, ó. É um vetor literalmente imaginário que tem tamanho igual a 1 e que é perpendicular a essa superfície A por onde eu tenho o fluxo de cargas. E esse fluxo de cargas é medido pela intensidade de corrente em ampere. Esse ponto eu vou deixar para lá porque eu não me recordo de ter utilizado essa equação matemática em nenhum momento. Não me recordo. Aí eu deixo para aí. E aí então o J acaba sendo um tipo de medida de corrente. Então toda vez que eu falar densidade de corrente, você pode relacionar com a palavra corrente, né? Corrente elétrica. E a unidade de medida de corrente elétrica é ampere por metro quadrado. Aqui eu coloco um exemplo, né, de calcular a intensidade de densidade de corrente. Então, cerca de 1 milhão de íons de sódio penetra uma célula nervosa no intervalo de 1 milissegundo. Qual é a corrente que está atravessando a célula? Pega a quantidade de íons, né, vezes a carga de cada um desses íons, que dá a quantidade de carga total, e divide pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo é 1 milissegundo. E aí você encontra aqui que a densidade de corrente que atravessa a membrana é 0,27 amperes por metro quadrado. E aí eu já vou dando as dicas, né? A partir desse ponto serão detalhados causas de densidade de corrente através da membrana, que no caso são duas causas e elas estão em oposição, né? Algo que eu já adiantei antes dessa declaração aqui. Então, das várias concentrações iônicas que a gente tem presente no meio intracelular, uma concentração que tem muito peso e que ela é a geradora desse campo elétrico são os grandes, pelo menos é o que eu entendo na leitura do capítulo, né? São os grandes íons ânions, né? Eles são permanentes e eles são moléculas, né? São moléculas ânions permanentes que ficam dentro da célula. Então eles estão no meio intracelular. E eles são a causa que gera o potencial de repouso da célula, né? Esse é o entendimento. Por favor, me corrige, né? Certamente tem alguém que sabe tanto quanto eu aqui na plateia. Eu estou estudando biofísica com vocês. Então, o entendimento do livro é esse. A fonte causadora dessa queda de potencial, que é chamado de potencial da membrana, né, da célula, V0,
Então são esses grandes ânions permanentes que ficam no meio intracelular. E aí esse campo elétrico produz uma densidade de corrente de íons que são permeáveis. Então, junto a esses grandes ânions permanentes do meio intracelular, existem íons positivos, que são os cátions, e íons negativos, que são os ânions. E esses íons, a membrana é permeável para alguns desses íons, né? Então eles fluem de dentro para fora devido à presença desse campo elétrico. E essa densidade de corrente devido a esse campo elétrico é proporcional a esse campo elétrico. É o que está expresso aqui nessa equação matemática. E a constante de proporcionalidade dessa densidade de campo elétrico é dada por 1 dividido por ρ. ρ é uma... lembrei porque que eu utilizo esse conceito aqui. Daqui a pouco eu explico. ρ significa uma constante de proporcionalidade que significa a resistência elétrica da membrana. A unidade dela é medida em ohm vezes metro. Então, aí ele dá um exemplo típico, né, de resistividade elétrica de um axônio de uma lula. O axônio é um pedaço de uma célula nervosa que vale 0,6 ohm vezes metro. Né? E aí, qual que é o significado de ohm? Né? 1 dividido por ohm, 1 dividido por ρ, quer dizer. Ela denota o grau de dificuldade que o campo elétrico tem ao se espalhar por esse meio. Então, para aqui para pensar. Esse campo elétrico, então, ele se espalha no meio e que esse meio está recheado, está povoado de íons. E esses íons geram um campo, cada um desses íons gera esse campo elétrico. E esse campo elétrico perturba o principal campo elétrico que faz com que esses íons tenham um fluxo, né? E esse fluxo, e um pedaço desse fluxo está sendo medido por essa densidade de campo elétrico. Então, se isso aqui mede o grau de dificuldade do campo elétrico se espalhar dentro do meio da membrana, e essa membrana está recheada de íons, e esses íons perturbam esse campo elétrico, então, de alguma maneira, eu tenho que expressar essa resistividade elétrica, né, da membrana com alguma característica desses íons. E experimentalmente eu consigo verificar isso. Tá? Eu consigo. O que a gente percebe? Que essa resistividade aqui da membrana, ela é proporcional ao quadrado da quantidade de carga, da quantidade de carga total desses íons que está lá dentro, vezes a concentração, eu não sei se isso aqui acho que é a quantidade de carga, né? Intensidade da carga do íon, isso. Agora acho que esse aqui é o total, na verdade, não é só de uma carga. Eu acho que isso aqui é total. Depois eu tenho que dar uma verificada. Tem que ver os exercícios. É que eu não fiz exercício sobre esse ponto aqui. Mas enfim, depende da quantidade de carga do íon I, elevado ao quadrado, e também depende da concentração desse íon I. Então, e essa constante de proporcionalidade entre a resistividade e esse produto aqui, a gente chama de mobilidade, constante de mobilidade do íon I. Né? Então, quando eu falo íon I, você pode imaginar íon de potássio monovalente, íon de cloro monovalente, íon de sódio monovalente. Tá? Você imagina um íon assim. E aí a concentração de íon ele é medida de duas maneiras. Né? Ou você tem a concentração de mol dividido por litro, ou você tem a concentração, a unidade de metro elevado a menos 3. Metro elevado a menos 3 significa o seguinte: o número de unidades, né, dividido por metro cúbico. Tá? E aí então, isso aqui é uma lei, eu não lembro qual é essa lei. O livro fala o nome dessa lei, só que eu não escrevi ela. É uma lei, tá? É uma lei experimental.
Deixa eu verificar ela. Ela tem um nome, depois eu vou procurar o nome. Não tem nome? Não tem problema, mas é uma lei física. Então a difusão dos íons I. A difusão dos íons I devido ao campo elétrico é dado para essa expressão matemática aqui. Né? Então esses íons I seguem a direção do campo elétrico. Né? A direção e o sentido do campo elétrico. Né? Caso os íons sejam... Deixa eu ver. Ah, não, depende, perdão. Se o campo elétrico está apontando para dentro, significa então que as cargas positivas estão fora e as cargas negativas estão dentro. Então, se o íon for negativo, o fluxo desse íon vai ser para fora do campo, no sentido oposto ao campo elétrico. Né? Se esse íon for, então, vamos lá. Se esse íon for negativo, então ele vai seguir o sentido oposto ao campo elétrico. E se ele for positivo, ele vai seguir no sentido favorável ao campo elétrico. Né? E aí eu faço algumas observações reforçando que esse fluxo de energia, né, esse fluxo de cargas aqui, ele é oposto ao fluxo a um outro fluxo de cargas que vai ser descrito devido à difusão. O campo elétrico é gerado em grande parte devido aos grandes ânions permanentes, que é a afirmação que eu ainda não tenho tanta certeza, mas é o que eu capto do livro. Mas devido à concentração de íons e junto a esses ânions permanentes, o campo elétrico E é perturbado, e isso é expresso nessa equação matemática aqui. A seguir veremos que essa concentração iônica e, além dos ânions permanentes, também gera um fluxo de cargas de íon I na direção da diminuição de sua concentração. E aí, como que essa diminuição de concentração acontece? Devido a um fenômeno chamado de difusão. Né? Então eu tenho o meio intracelular e o meio extracelular. De uma maneira geral, o meio intracelular é carregado negativamente. De uma maneira geral, o meio extracelular é carregado positivamente. E aí eu tenho uma membrana que permite certos íons de fluírem para dentro e fora da célula, né? E aí como que esses íons fluem? Elas dependem das concentrações iônicas que estão fora e dentro. E elas dependem também da... O que elas dependem? Elas dependem da estrutura da membrana. Né? A membrana ela é estruturada de uma determinada maneira que ela permite somente uma certa qualidade de íons de atravessar ela. Né? E aí a gente vai entrar em detalhes sobre isso. Que íons são esses, né? Os detalhes desse mecanismo aí é mais da bioquímica que explica, né? Então, deixa eu ver. Beleza. Então, esses íons, eles se espalham dentro desses meios intracelular e meio extracelular. E quando eles se espalham, eles espalham de uma maneira que a sua concentração depende de cada ponto que você vai medir dentro da célula e fora da célula. Né? Então, ó, o que significa esse desenho aqui? Esse desenho é um esboço para tentar expressar as linhas de concentração. Né? Então, digamos que eu tenho uma região em que eu tenho uma alta concentração de íons, né? E aí, conforme eu vou me deslocando para fora, para longe dessa alta concentração de íons, eu vou percebendo que as concentrações iônicas elas vão diminuindo. Por que elas vão diminuindo? Porque a intensidade da força elétrica de repulsão aqui dentro é muito maior do que a intensidade de força elétrica aqui fora. Ó, né? Aqui os íons estão mais espaçados, né? E aqui os íons estão mais condensados. E aí a maneira como eles se espalham,
no ambiente depende das condições de contorno desse ambiente, né? Se deve ter algum outro íon por aqui, ou se tem alguma estrutura da membrana aqui que está impedindo de alguma maneira, ou se tem uma estrutura da membrana que facilita com que ele flua por aqui, enfim. Por aí vai. E aí, você percebe o seguinte, ó. Quando eu tenho uma concentração muito grande de linhas de... mudar a concentração para a densidade, para não ter confusão de termos. Então, quando eu tenho uma densidade muito grande... quando eu tenho uma densidade muito grande de linhas em um deslocamento, eu tenho uma variação grande de concentração. E aqui, então, significa que a variação de concentração iônica é mais intensa possível nessa direção aqui, ó. E a variação de concentração iônica nessa direção é menor se eu comparar com essa direção. De uma maneira gráfica, eu percebo que essa aqui é a maior variação possível. Essa direção e esse sentido aqui se chama gradiente. Então, é uma taxa de variação de concentração conforme eu vou me distanciando da fonte. Então, o que você percebe aqui? Que eu tenho uma divergência de um campo escalar, né? Eu tenho uma divergência de concentrações iônicas em torno dessa fonte. E o gradiente dessa divergência é essa direção aqui, ó. Ou seja, onde que acontece essa variação com mais intensidade? Aqui. Beleza? E aí o que que acontece? Se eu tenho, por exemplo, uma parte, essa aqui é uma concentração, digamos que isso aqui é uma concentração iônica de íons de potássio. E aqui no centro tem uma concentração maior de íons de potássio. Se eu tenho um íon de potássio aqui assim, ó, bem aqui nessa linha, nessa linha de concentração, ele vai ser empurrado mais ou menos na direção do gradiente. Por quê? A intensidade de força de repulsão é muito maior aqui do que aqui. Então ele vai ser empurrado. E conforme ele vai sendo empurrado, ele vai perdendo uma energia potencial dentro desse contexto aqui, dessa diferença de concentração iônica. Então, se de um lado eu tenho uma concentração de potássio dentro de uma concentração maior de ânions permanentes, né? Então, essa concentração se espalha, né? Dentro dessa concentração maior de ânions permanentes. De uma maneira geral, essa concentração iônica pretende ficar aqui dentro dessa concentração iônica negativa, mas um íon se você imagina que você é um cowboy e vai montar um potássio, um íon de potássio aqui. Então, da perspectiva aqui você está montado no íon de potássio, né? Em relação à concentração iônica você quer sair, mas em relação ao global do meio intracelular você quer ficar dentro. Beleza? E aí essa difusão de íons ela acontece, se não fosse o impedimento da membrana celular, essa difusão de íons iria acontecer de uma maneira que a entropia fosse a máxima possível e que os íons ficassem espalhados de uma maneira mais homogênea possível em todas as regiões do espaço, num tempo futuro lá no infinito. Tá? E aí quem impede esse tipo de entropia acontecer é a membrana celular. Então a energia é um tipo de... A vida é um tipo de energia que vai contra a entropia. E a entropia é uma energia muito mais poderosa. Muito mais poderosa que a energia que tenta ir contra a entropia. Por que eu digo que ela é muito mais poderosa? Porque uma hora a entropia vence, a membrana celular deixa de existir e os íons se espalham. E aí qual que é a taxa de variação? Quem que determina essa taxa de variação
da concentração iônica conforme eu vou me deslocando para longe da fonte dessa concentração iônica, da divergência da concentração iônica, né? Do ponto de divergência da concentração iônica. Bom, de uma maneira bem simples, é essa razão aqui, ó. Então eu tenho uma concentração iônica nessa linha aqui e uma concentração iônica nessa linha mais de fora aqui. A distância de uma linha para outra é ΔX. Variação de concentração iônica de uma linha para outra é ΔCi. E essa aqui expressa a taxa de variação da concentração iônica. E onde essa taxa de variação for mais intensa, quanto mais, por exemplo, quanto mais variar a concentração iônica para um determinado deslocamento, é onde vou ter o meu gradiente. A gente tem meios, ferramentas matemáticas bastante elaboradas para poder calcular esse gradiente aqui. Só que aí, eu gostaria, nesse ponto por aqui, eu gostaria de ter colocado um roteiro para você seguir, um roteiro de leitura para você seguir, para poder você entender os detalhes técnicos dos cálculos que eu estou falando aqui, né? É bastante leitura, tá? Não tem como fugir disso. E é por isso que eu estou explicando só os conceitos dessas equações matemáticas aqui. Logo, como eu falei para vocês, a densidade de corrente desses íons vai seguir no gradiente dessa concentração iônica. Por isso que a gente fala gradiente de concentração iônica, né? Gradiente de alguma coisa. E aí o que acontece? Conforme eu vou me afastando do ponto de divergência, que é esse aqui, ou seja, conforme o deslocamento vai aumentando, a minha concentração iônica vai diminuindo. Então essa taxa de variação aqui, conforme esse ΔX cresce, é uma taxa de variação negativa, né? Mas aí o fluxo dessa corrente, né? O fluxo desses íons segue para onde diminui a taxa de variação da concentração iônica. Então, por esse motivo, a densidade de corrente devido à difusão da concentração iônica, ela é diretamente proporcional ao produto dessas cargas de concentração iônica e com o produto dessa taxa de variação aqui dessa concentração iônica. Como essa taxa de variação aqui é negativa, eu tenho que colocar um sinal negativo aqui para bater negativo com negativo aqui, positivo. E aí, essa densidade de corrente ela vai seguir para o sentido positivo do eixo X, né? Que é se afastando da divergência, do ponto de divergência da concentração iônica. Uma observação, a gente coloca esse sinal de igual aqui, mas não é igual, é aproximadamente igual, tá? Depois eu vou mostrar para vocês um caso bem claro por que é aproximadamente igual. E aí eu dou uma explicadinha mais detalhada sobre essa equação matemática aqui, que eu chamei de arroba da página 41. JID, densidade de corrente dos íons I devido à sua difusão. Eu coloquei carga média dos íons I. Eu tenho que confirmar isso. Deixa eu ver aqui. Será que o livro falou isso? Ele comentou agora, acho que ele comentou anteriormente. Deixa eu ver. Ele só fala quadrado da carga elétrica QI. Ele não fala se é a soma dessas cargas ou só o valor da carga média. Mas de qualquer maneira, a intensidade dessa... Como a gente está olhando só de uma maneira qualitativa,
essa densidade de corrente ela depende da quantidade de carga dos íons. Só não está claro se é só o valor específico de uma carga ou a soma delas todas. Mas bora lá. Na verdade eu acho que é a carga média. É a carga média. Se fosse de todas elas, ele deixaria explícito. É a carga média. É a carga média dos íons. Com certeza. Daí é uma constante de proporcionalidade, né? Que eu falei que isso aqui é uma constante de proporcionalidade, que é expressa pela lei de Fick. Então um sujeito chamado Fick foi quem propôs essa lei. Delta CI e delta dx se chama taxa de variação da concentração conforme se desloca para longe da fonte. Esse sinal de negativo é porque a taxa de variação é negativa, então negativo com negativo vai me resultar uma densidade de corrente positiva, que significa se afastar do ponto de divergência. Então, aqui, ó, conforme o deslocamento acontece para longe, aqui tá o ponto de divergência, né? A origem. Então, conforme eu vou me deslocando para longe, a concentração iônica vai diminuindo. Exatamente, sentido da corrente em direção positiva do eixo X, foi o que eu acabei de afirmar. Tá, essa equação matemática aqui, que é a equação de lei de Fick, o autor, eu acho importante colocar isso porque essa constante de proporcionalidade ela depende da temperatura, né? Então, quanto maior a temperatura do ambiente, maior vai ser, deixa eu ver. Quanto maior a temperatura do ambiente onde está inserido, né, essa densidade de corrente, maior vai ser o fluxo, né? Maior vai ser a densidade de corrente. Tá, outra coisa. Se essa concentração iônica ela variar para cada valor de x conforme uma fórmula matemática, por exemplo, se a concentração iônica for uma função matemática de x, em que leva um valor de x, para cada valor de x um valor de CI, então essa equação matemática arroba da página 41, ela toma uma outra roupagem. E aí essa razão, que a gente chama taxa de variação da concentração por ΔX, ela vira agora a derivada da taxa de a derivada da concentração iônica em relação a uma posição no eixo X. E aí eu disse lá na frente, lá atrás, né, anteriormente, que d dx é um operador derivada ou um operador diferencial que atua sobre a função CI de x, conforme aquelas regras da página... Eu não lembro qual página que é, mas eu acabei de mostrar para vocês. Não coloquei a página. E aí, como essa intensidade de corrente vai depender da temperatura, e essa temperatura não está expressa aqui, então essa densidade, eu consigo experimentalmente, né, descobrir que essa constante de proporcionalidade aqui ela pode ser expressa como produto de uma constante chamada constante de Boltzmann vezes a temperatura, né? E aí se eu pego essa constante de proporcionalidade que ela tem um nome, deixa eu ver o nome dela, constante de difusão dos íons I, e divido pela constante de proporcionalidade de mobilidade dos íons I, isso aqui é igual à constante de Boltzmann vezes a temperatura, na qual essas duas constantes estão submetidas, tá? Esse μI se chama constante de mobilidade do íon I. E a DI se chama constante de difusão do íon I. Então você perceba que a mobilidade e difusão tem mais ou menos o mesmo sentido, estão ligados de alguma maneira, né? E aí então eles estão relacionados, e aí em vez de usar essa constante de proporcionalidade, a gente prefere usar isso aqui, que é a mobilidade dos íons I vezes a constante de Boltzmann. Essa constante de Boltzmann vem da física estatística, e vezes a temperatura T. Essa temperatura T é sempre dada em Kelvin, tá?
Jamais em nenhuma situação física, em nenhuma situação de ciência, engenharia, qualquer que seja. Todas as vezes essa temperatura aqui é dada em Kelvin. Tá? O cientista que coloca em outra unidade além de Kelvin está passando vergonha. Pode falar para ele. E a constante de Boltzmann dada por esse valor aqui. E aí a gente chega na equação de Nash-Planck, que ela é a soma, né, de todos os fluxos possíveis que um íon pode ter. Então, um íon pode ter um fluxo devido à sua difusão para fora da membrana, e ele pode ter um fluxo devido à existência de um campo elétrico nessa membrana que faz com que ele volte para dentro. E aí então tem um balanço, né? Se esse fluxo for positivo, significa que tem carga, íons saindo da membrana. E se esse fluxo aqui for negativo, significa que existe um fluxo de íons para dentro da membrana. Né? É isso, né? Esse aqui seria negativo e esse aqui seria positivo. Convencionando que negativo seria para dentro da membrana e positivo para fora da membrana, né? Se a convenção do livro for diferente, aí você inverte. O que importa é que um é o oposto do outro. E aí existe também uma situação que, para falar a verdade, é essa situação que é descrita no modelo de Donan. Modelo de Donan. Que esse fluxo aqui ele é zero. O fluxo líquido, né, de íons através da membrana é zero. Existe um fluxo. Ele existe um fluxo. Mas, em geral, a mesma quantidade que sai é a mesma quantidade que entra. De uma maneira bem global. Né? De uma maneira bem global. E se eu olhar de uma maneira mais global ainda, se eu somar todos os íons que está dentro da região intracelular e somar com todos os íons que estão próximos da célula na região extracelular, se eu fizer essa soma, vai dar mais ou menos um valor líquido de carga igual a zero. Algo muito próximo de zero. Se estiver fora de zero, provavelmente tem alguma coisa desbalanceando aí. E aí você tem que descobrir o que está desbalanceando esse fluxo de íons. E aí o autor ele faz uma observação bastante importante, porque para explicar essas taxas de variação aqui, do ponto de vista de derivada, ele tem que explicar o seguinte, que essas taxas de variações elas acontecem em um espaço que ele é plano, tá? E essas taxas de variações elas seguem direções que cada uma dessas direções, desde que elas estejam saindo de dentro de um ponto específico da célula, todas essas direções elas são equivalentes. Então o que você faz? Você elege um ponto central da célula e você chama esse ponto central como se fosse a origem do seu sistema de coordenadas. Dentro dessa origem desse sistema de coordenadas vai sair infinitos raios. Cada um desses raios é um eixo X desse, ó. Então eu coloco infinitos raios. Selecionei 6 desses infinitos raios saindo de um ponto em comum, né? Eventualmente o x4 é o eixo X e o eixo x1 é o eixo Y, né? Eventualmente. Mas eu posso ter vários outros eixos entre o eixo horizontal, horizontal e o eixo vertical. Desde que esses eixos estejam sobre uma mesa, né? Sobre um plano. E aí a concentração iônica, eu consigo medir a variação dessa concentração iônica em um desses eixos. E geralmente o eixo que eu escolho é o eixo onde eu tenho o gradiente. Geralmente a gente escolhe um bom eixo para se escolher é o eixo para onde o gradiente está sobre ele. Né? Eu acho ele um ótimo ponto de referência. E aí a gente elege esse eixo por onde acontece esse gradiente, a gente elege esse eixo do nosso sistema de referência principal.
Então todas as taxas de variação que eu calcular aqui vai ser em cima desse eixo. Esse eixo principal X aqui. Beleza? É por isso que a gente fala que a simetria é uma simetria radial, né? Ele espalha em todas as direções. E aí a gente escolhe uma direção específica para ficar como ponto de referência. E aí a gente coloca esse ponto de referência, o gradiente. E todos os eixos serão definidos em relação a esse eixo gradiente. Né? E aí essa parte técnica vem lá nos livros de cálculo. Tá? Você tem que ler. Você vai lá na biblioteca, você vai ver que tem 2 livros gigantescos de cálculo 1 e 2. Você tem que ler o cálculo 1, vários importantes capítulos do cálculo 1 e vários importantes capítulos do cálculo 2, do volume 2. Tá? Então isso aqui é uma junção dos 2 capítulos. Dos 2 capítulos não, dos 2 volumes de cálculo 1. De uma maneira bem conceitual. Tá? Ok. Isso aqui é a densidade de corrente devido ao campo elétrico. E aí você lembra, eu acho que essa informação aqui está na página 8. Você lembra que campo elétrico, ele é a queda de potencial que ocorre num deslocamento, né? E aí o campo elétrico ele é apontado para onde essa taxa de variação é negativa. E é por esse motivo que esse negativo está aqui, ó. Bate negativo com o negativo dessa taxa de variação e aí vai dar um valor positivo, que é o sentido do campo elétrico. E o sentido do campo elétrico é sempre apontando para regiões cujo potencial é menor. E aí então eu posso substituir, se eu tenho um campo elétrico que é uma função da posição, então para cada posição que eu assumir eu vou ter um valor de campo elétrico, então potencial elétrico no caso, né? Não o campo elétrico. Acaba acontecendo também para o campo elétrico, mas se o potencial elétrico for um determinado valor específico para exatamente cada entrada da posição do deslocamento, então V acaba virando uma função de x. E aí aquela taxa de variação que a gente calculou, que a gente calculou para situações bem simples, acaba virando uma derivada do potencial em relação à posição x, né? E a derivada do potencial em relação à posição x nada mais é do que calcular a taxa de variação do potencial exatamente naquele ponto x. Né? A diferença de um para o outro é que a diferença da taxa de variação global para a derivada é que a derivada é como se fosse uma taxa de variação microscópica. Eu quero saber exatamente qual que é a taxa de variação naquele ponto específico, enquanto que aquela razão da taxa de variação eu quero saber qual é a taxa de variação em uma determinada região, né? Em um determinado intervalo de deslocamento. Aqui não, eu quero saber a taxa de variação no ponto específico desse deslocamento. E é por isso que a gente usa derivada do potencial em relação a x. Eu espero, né, que eu já estou introduzindo o conceito de derivada para vocês e já fique fácil de entender derivada quando o professor Daniel começar a explicar a derivada. Daí, essa equação de Nernst-Planck, que é a soma dessas densidades de corrente, né, que eu detalhei tudo aqui, é uma expressão dessa aqui. Então a equação pentagrama da página 44 descreve como ocorre o fluxo de íons no contexto de um meio aquoso, recheado desses íons e submetido a uma queda de potencial V0. Né? De um lado, os íons fluem para regiões de menores concentrações, conforme essa taxa de variação aqui, né? Dentro de um determinado deslocamento. E do outro lado, os íons seguem para regiões de potencial elétrico, que decai, conforme essa taxa de variação aqui. Poderia ser ΔV, ΔX também. E então há uma oposição entre os fluxos de densidade de corrente devido ao campo elétrico e a densidade de corrente devido à difusão.
que elas são detalhadas aqui no equilíbrio de Donan, né? E aí, antes de falar sobre o equilíbrio de Donan, o autor ele faz uma descrição razoavelmente detalhada sobre o meio intracelular e o meio logo depois fora da célula. E aí o que ele fala? Ele dá um exemplo de uma célula nervosa e um exemplo de uma célula muscular. Ele começa com um exemplo de uma célula nervosa, e aí e ele fala que na célula nervosa ele tem um fluxo razoavelmente grande de íons de potássio e íons de cloro. Mas a permeabilidade do potássio é muito maior do que a permeabilidade do cloro. E a razão dessa permeabilidade são razões da microbiologia. Existem processos que fazem com que isso aconteça, que o autor não acabou detalhando no seu capítulo de biofísica. Então acredito que não faça parte do escopo da biofísica. E aí, só que aí no caso das membranas das células musculares, os íons de potássio eles são mais fixados no meio intracelular. Ele não tem uma liberdade tão grande de fluir para fora do meio intracelular. Isso acontece pelo seguinte: existem junto com esses íons de potássio ânions, né, intracelulares, que são de concentrações constantes, porque eles não saem, né, eles não atravessam a membrana, eles são proibidos de atravessar, porque acredito que é fácil de entender, porque eles são grandes, né? Então não existe buraquinho suficiente para passar para eles passarem. E aí o que acontece? Esses ânions acabam gerando um campo elétrico em torno da membrana, né? E os íons de potássio são íons permeáveis, e eles são positivos. Junto com esses íons de potássio, existem os íons de cloro, que são negativos. E aí existe um fluxo, né, de íons de potássio e um fluxo de íons de cloro. Só que esse fluxo acontece de uma maneira que os íons de potássio eles acabam povoando com mais frequência o meio intracelular do que o meio extracelular, né? Então, a quantidade de íons de potássio dentro do meio celular é maior do que a quantidade do que a concentração de potássio fora do meio celular. E deixa eu ver. Tá. E aí o íon de potássio, então, é o principal ator cátion no meio intracelular, que faça com que, de modo global, o balanço de íons entrando e saindo seja igual. E aí, então, o mesmo isso aqui é um detalhe específico do caso da célula muscular, que é um pouco diferente dos pormenores da célula nervosa. Então eu consegui fazer as minhas notas de estudo até esse ponto aqui. Vocês percebem que eu gastei bastante energia fazendo alguns exercícios aqui para vocês consultarem e fazer para poder fazer a lista. E aí o que vai acontecer de hoje até a entrega do trabalho? Então você vai fazer, certamente seu resumo vai passar desse ponto aqui, né, até onde eu cheguei hoje, e você vai até, que é mais ou menos, eu cheguei mais ou menos aqui, assim, ó, essa região, né, no meu resumo. E aí eu pretendo, ainda hoje, chegar até essa equação matemática. E você tem que chegar também até essa equação matemática, né? E aí o que vai acontecer? Eu vou fazer essas minhas notas de estudo até hoje, eu vou subir na plataforma Moodle, você vai utilizar elas para consulta, e vai utilizar essa videoconferência para consulta, e eu vou fazer mais uma gravação em off, né? Eu vou subir no YouTube explicando como se chega até essa equação matemática aqui, tá? E todas essas informações estarão amanhã no meu canal de YouTube Celso First e na plataforma Moodle. Cri, cri, cri. 9 guerreiros até o fim. Muito obrigado pelo comparecimento. E aí, estamos
gravações. Encerramos a gravação agora. Muito obrigado pelo comparecimento ao meu podcast da biofísica, né? E eu acho muito importante que vocês compareçam aqui para essas videoconferências maçantes e enfadonhas, porque isso motiva o professor. Se não fosse vocês, eu não ia conseguir fazer isso aqui nunca. Se vocês não me provocar, eu não consigo não, tá? Então, muito obrigado pelo comparecimento, tá? E é isto. Tchau, tchau.